Meus queridos, bom dia a todos. Eu quero deixar para vocês aí, rapidamente, na verdade, né? A gente vai falar muito sobre isso, mas surgiu esse homem aí que mora nos Estados Unidos, né? E ele disse que ele é o Mahdi, né? O Mahdi, o grande líder que o mundo islâmico espera. Não só isso. Eu deixei o discurso dele lá no Telegram e no WhatsApp para vocês verem, ouvirem tudo desde o princípio. Tá em inglês, mas dá para entender porque tem a legenda embaixo. Alguns momentos surgem legendas em árabe, né? Aí eu não entendo nada de árabe, então recomendo vocês colocarem a tradução aqui automática pro português, que tá muito boa também, porque o canal já vem com muitas traduções para o português, né? É um canal que tem legenda para praticamente todos os países. Esse homem que surgiu agora, se dizendo ser o grande Mahdi e o sucessor de Mohammed, e também ele é o sucessor de Jesus Cristo e o sucessor de Simão Pedro. Ele mesmo disse que esse Papa aí que se foi, ele é um falso Papa. E que na verdade esse sujeito aqui que vocês estão vendo, ele se intitula como o verdadeiro Papa do cristianismo. Ele é o líder que Jesus Cristo comissionou para vir o mundo após ele. E que ele seria o consolador após Maomé. Vocês vão entender tudo, né? Quando vocês verem o discurso. Não me parece ser como os outros enganadores que apareceu, charlatões, que mais dá vontade de rir e de zombar como o Henrique Cristo. Ele não. Vocês vão ver como ele age. Fala de uma forma bem pausada, mais firme. São palavras, eu iria mais longe. Ele fala de uma forma a criar na mente das pessoas autossugestões, pessoas sugerirem. O tempo todo no meio da sua palestra as pessoas fazem gritos, né, de ordem, palavras de ordem, cantos de adoração, é como se estivessem realmente sob hipnose, sob um comando. Homens, mulheres, jovens. E ele mesmo se intitula, o próprio canal se chama The Mahdi Has Appeared, né? Então assim, o Mahdi apareceu. E a gente tem acompanhado muitas coisas. O apóstolo Paulo, irmãos, ele disse o seguinte: irmãos, que ninguém vos demovais de vosso ensino. Demovais é o quê? Que ninguém tire você daquilo que nós plantamos. Nós colocamos o firme evangelho, a verdade divina para vocês. Que ninguém venha com uma carta, uma suposta carta escrita por nós, vos demover do vosso verdadeiro ensino que nós aqui pregamos para vocês. Porque o que acontecia? Naquela época, muitos falsos cristãos, dizendo que Cristo já voltou, que tudo já aconteceu, escreviam cartas para as igrejas, inclusive colocando lá que foi o próprio Paulo, assinava como se fosse Paulo. E hoje, uma coisa que espantosamente eu notei na fala desse sujeito aí, não é? Ele ataca ferozmente o apóstolo Paulo. Irmãos, vocês vão prestem atenção nisso. Todo apóstata, todo falso cristão, falso messias que aparecer, todo apóstata, ele ataca frontalmente o apóstolo Paulo. Isso é uma coisa assim, é unânime entre os apóstatas, entre esses malditos infiéis e traidores do evangelho, né? Essa raça aí. Todo camarada perdido, que se diz aí Messias, que aparece com falsas religiões, porque é isso que ele quer. Ele quer unificar cristãos, judeus e muçulmanos. Ele se diz, vocês verem, ele se diz descendente de árabe xiita, do ramo paterno. Ele é descendente de Maomé, da linhagem de Ali, os xiitas. Então ele tem direito ao trono, ele seria o 12º imã que o Islã espera. E ele diz que ele é o Mahdi. E ele também, por parte de mãe, se diz descendente dos cristãos e descendente de judeu. Então ele é judeu, árabe e
Então tudo está nele. E ele menciona a Bíblia, ele menciona o cristianismo, mas nós vemos a proeminência do Islã nas suas falas. Só que ele quer trazer uma nova religião. É uma religião reformulada, onde ele é a luz, ele seria o guia, agora ele vai ser o guia. E ele mesmo na sua fala diz que quem o comissionou, ele é sucessor de Pedro, de Maomé e Jesus. E Jesus enviou ele como seu sucessor. E ele vem na linhagem de ser o consolador, como o antigo líder do Islã, o Ahmed. Então, para você ver, né, quando Yeshua diz, eu vou, mas vos enviarei o Consolador, ele está falando da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Ele não está falando de nenhum homem, de nenhum ser humano comum. Mas o sujeito aqui está reinterpretando a Bíblia. E como todo apóstolo, eles atacam Paulo, porque Paulo, né, Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, ele ataca o espírito do anticristo frontalmente. O apóstolo Paulo deixa claro, ele chama esse sujeito de o filho da perdição, o homem da iniquidade, né? Aquele que se assenta no trono de Deus, mas se levanta contra tudo que é de Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus e dizendo ser Deus. Então, o apóstolo Paulo ataca ele, diz que ele é um enganador, diz que ele virá com toda sorte de sinais e prodígios de Satanás, só que de mentira. E Paulo apregou a Torá, a lei santa de Moisés, né, de Moshe, e não abre precedente para esse tipo de confusão. João é outro que diz o seguinte, irmãos, todo aquele que nega que Jesus Cristo, que Yeshua HaMashiach veio em carne, esse é o anticristo. Quem nega o Filho, né? Ele diz, muitos anticristos têm surgido por aí. Todo aquele que nega Cristo como o Messias, Yeshua sendo ele o Cristo, o Messias, esse é um anticristo. E nós estamos vendo de novo, vocês veem muitos canais, eu conheço 2 canais aí, né, que eu ouvia, 2 pessoas que eu gostava bastante, mas que atacaram terrivelmente o Novo Testamento, sobretudo Paulo, e agora nós estamos vendo o mesmo espírito de ataque a Paulo. Aprove Yeshua, né, o Senhor escolheu Paulo como seu 12º apóstolo, ele é o 12º. E nós estamos vendo aí que esse homem apareceu agora se dizendo ser o grande líder, salvador e guia do mundo. Vamos ver se é verdade mesmo, né? O Senhor vai nos orientar e Paulo diz que o dia do Senhor não virá sem que antes se manifeste a apostasia e se revele o homem do pecado. Primeiro de tudo, vem a apostasia e o homem do pecado, o iníquo, ele vai ser revelado para toda a humanidade. Deus revelará ele para a humanidade. Os servos dele saberão quem ele é. Todavia, ele não vai reinar, ele vai reinar por 42 meses, lembre disso, mas ele só vai vir depois que os 10 reinos for montado. Porque os 10 reinos e a besta entregarão o seu poder e autoridade para ele. Então a gente tem que ficar bem claro e consciente disso. Tá bom? Ele vai ser revelado. Então, depois que for revelado, vem o dia do Senhor. Tá bom? Deixo para vocês aí, vou deixar esse vídeo para vocês. Entre no canal, vou deixar o link do canal para vocês nos acompanharem lá. Mas tá aí. E a gente sabe, irmãos, uma coisa muito clara. No meio do islamismo, qualquer um que aparece se intitulando coisa demais lá, desaparece, né? Dorme mais rápido do que outras pessoas. Esse sujeito aí não, ele tá falando abertamente no meio deles, nos Estados Unidos, claramente. Tá com um canal dizendo ser ele o Mahdi que apareceu, dando sermões, angariando seguidores, de uma forma fanática, alucinada, com gritos de ordem, como se fosse uma seita mesmo, só que aberta, né? Tá abrindo aí para atrair os fiéis. E ele tá aí se mantendo. Se for só mais um charlatão, vai cair rapidinho. Não que o anticristo não seja um grande charlatão, mas ele não é qualquer um. Ele é o usurpador do trono. Aquele que vai tentar usurpar o trono de Davi, né? Então, fiquem atentos, porque esse sujeito aí fez um discurso aí e tá chamando a atenção na internet.
E muita pessoa, eu vou falar pra você, só pelas vestes dele, pela forma dele, eu já questionaria bastante ele. Mas sigamos. Será que esse aí é o iníquo sendo revelado? Forte abraço a todos, que Deus abençoe.